Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico. A ação do Grupo Mateus desaba após R$ 1 bilhão de erro em estoque e pressão em governança. O Grupo Mateus divulgou seus resultados para o mercado e divulgou um ajuste no seu estoque de R$ 1 bilhão. Isso trouxe muita desconfiança do mercado e as ações desabaram. Vamos entender um pouco do que aconteceu no caso do Grupo Mateus nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui pedindo desculpas, porque nas últimas 3 semanas não teve BTC News, porque eu peguei a famosa gripe suína, H1N1, e aí tive um problema aí de saúde bem forte aí nessas últimas semanas, mas já estou recuperado, bastante remédio aí, mas foi uma gripe muito forte, me derrubou bastante aí nesses últimos dias, né? Mas vamos voltar aos trabalhos, né? Vamos falar aqui sobre o Grupo Mateus. O Grupo Mateus divulgou seus resultados, como eu falei para vocês no highlight da notícia, e fez um ajuste de R$ 1 bilhão no seu estoque. E aí trouxe bastante desconfiança no mercado. E aí o que acontece quando o mercado ele sente uma desconfiança dos números que a empresa divulga para o mercado? Isso aqui, ó. Ó, as ações até antes da divulgação estavam sendo cotadas a R$ 6,53. Atualmente estão cotadas a R$ 4,98. Vocês estão vendo aqui uma queda vertiginosa depois dessa divulgação aqui, um volume de venda aqui gigantesco das ações, né? Bom, estima-se que só o market cap da empresa tenha sido aí uma perda de quase R$ 2 bilhões, né? Bom, o que aconteceu com o Grupo Mateus? Para a gente entender um pouco do que aconteceu com o Grupo Mateus, é importante a gente entender, desde o IPO, o que aconteceu na empresa, e eu vou mostrar para vocês que talvez esse ajuste contábil, ele veio pela própria iniciativa da empresa de melhorar os seus controles internos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, o Grupo Mateus, pessoal, ele fez um IPO em 2020, né? Como que estava a situação da empresa em 2020? Então, ó, eu estou mostrando para vocês aqui os resultados da empresa. Em 2019, ela conseguiu ter uma receita bruta aqui de 9 bilhões 904. E aí, em 2020, no ano do IPO, né, que eles fizeram o IPO mais ou menos de outubro, já passou para 14 bilhões 353, um aumento de 44,9%. Era uma empresa que tinha uma margem bruta aqui em torno de uns 24,1%. Beleza, né? Uma margem EBITDA ajustada de 8,1 e um lucro líquido ajustado do ano de 776 milhões de reais. O número de lojas, naquela época, eram 159 lojas bem concentradas no Nordeste. E só em 2020 eles fizeram aqui 39 inaugurações. Qual foi a tese do IPO? A tese do IPO foi captar dinheiro no mercado para você conseguir expandir a operação do Grupo Mateus, que basicamente se concentra no famoso atacarejo, que são aqueles supermercados que vendem em volume, que servem tanto para as pessoas físicas, mas principalmente para pequenos negócios. Estava muito em alta aí o interesse dos investidores em 2020 por esse modelo de atacarejo. O Grupo Mateus era um pure player, a princípio, né, de atacarejo, então eles conseguiram fazer uma bela abertura de capital. E aí tá aqui, ó, no dia 9 de outubro de 2020, Grupo Mateus confirma preço de ação no IPO e levanta 4,615 bilhões de reais. Então, um belo IPO, muitos investidores querendo comprar a ação do Grupo Mateus. Perfeito. Só que olha o que aconteceu alguns dias depois. No dia 18 de outubro de 2020 saiu essa notícia aqui, ó. Susto no Mateus, falhas moderadas e um sábado tenso. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que foi divulgado para o mercado um relatório da auditoria falando sobre os controles internos do Grupo Mateus, logo depois do IPO, hein? E aí, o que tinha nesse relatório interno? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, para quem tá vendo aqui na tela, tem um ponto aqui interessante que deixou todo mundo preocupado, que foi o seguinte, ó, deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à companhia pelo auditor independente, nos termos da regulação emitida pela CVM, que trata do registro e do exercício das atividades da auditoria independente. Basicamente, o que aconteceu? A auditoria, ela fez, obviamente, o processo de auditoria nos números e nos controles do Grupo Mateus, e aí divulgou isso para o mercado, para falar qual foi a conclusão, né, desse processo de auditoria. E aqui, diversos pontos de melhoria eles colocaram, diversos, né? E um principal foi esse cara aqui, ó, estoques. Ausência da evolução de custo histórico do estoque de 2018 até 2020. Olha que coisa. E aí, qual foi a recomendação que a auditoria independente deu?
Tá aqui, ó. Sugerimos que a companhia passe a verificar e acompanhar a valorização das entradas e como são carregadas no sistema. Falei, caramba, meu, quer dizer que a empresa com 14 bi de receita bruta em 2020 não tinha esse controle, né? Sugerimos ainda a implantação de um módulo no sistema que proporcione a visualização e acompanhamento, para que os saldos contábeis sejam apresentados de forma a representar as movimentações das empresas, das empresas, porque são várias empresas ali dentro do Grupo Mateus, né? Então, basicamente, o que está escrito aqui, tem várias, tá? Tem várias recomendações, mas essa daqui era a principal. Basicamente era assim, olha, você não tem um controle correto da entrada de produtos no seu estoque, por consequência até do que você está vendendo. Então, se você não tem controle da entrada, e aí eventualmente você pode até ter algum controle na saída, se você não tem controle na entrada, você não consegue confirmar se aquele saldo de estoque que está aparecendo ali lá na contabilidade no seu balanço, de fato ele existe, né? E não dá para fazer uma contagem aqui no processo de auditoria de todas as lojas do Grupo Mateus no Nordeste inteiro. Não dá para fazer isso, né? Então eles falaram o seguinte, olha, os seus métodos de controle são falhos, eu não consigo apurar, né, com bastante exatidão que o saldo dos seus estoques estão corretos, então minha recomendação é que você coloque um sistema para você conseguir ter esse controle um pouco melhor. Só que dentro disso, né, tem várias outras recomendações aqui que eles precisavam arrumar. E aí, os investidores, eles começaram a questionar a empresa. Falaram assim, olha, mas esses problemas aqui, eles podem causar algum problema significativo, né, no valuation da empresa e nos resultados que a empresa já demonstrou antes do IPO? E aí o que o board da empresa reportou na época é que não. Falei assim, isso não tem tanta materialidade assim, então fica tranquilo, não vai ter problema, mas vamos melhorar aqui os controles. Beleza, então ficou o compromisso da empresa com os investidores que eles iam começar a evoluir essa parte de governança e que aí não precisava se preocupar porque não tinha nenhum problema significativo ali por causa desse apontamento da auditoria. Tá beleza, né? Então o pessoal ficou meio com o pé atrás, mas como todo mundo estava gostando bastante dos resultados do Grupo Mateus, estava 2020, 2021, taxa de juros estava muito baixa, estava todo mundo comprando a ação do Grupo Mateus, nem se preocupou muito com isso, né? O que aconteceu depois disso? Vamos lá. Aí, no dia 10 de maio de 2022, Mateus vende mais, mas margens continuam sob pressão. Basicamente, depois do IPO, eles começaram a executar o plano, né, que eles tinham em mente, que era o quê? Fazer uma forte expansão, abrindo novas lojas para conseguir aumentar os resultados e manter a eficiência operacional. E aí, a gente já viu aqui que em 2022 as coisas começaram a ficar um pouco piores ali nesse processo de expansão, mas mesmo assim os resultados do Grupo Mateus estavam muito bons comparados com os peers, né? Aí no dia 12 de agosto de 2022, começou todo um processo de aumento de governança dentro da empresa. Saiu essa notícia aqui, ó, Breaking. Grupo Mateus troca CEO e CFO. Fundador passa a chairman. E aí contrataram um CFO que tinha passado já por grandes empresas, o Grupo Guararapes, se eu não me engano, foi uma das empresas que ele passou também, para começar a ter um pouco mais de governança, trazendo uma pessoa muito forte do mercado, para você começar a tirar aquelas dúvidas que tinham lá no processo do IPO, né? Depois, no dia 9 de agosto de 2023, Mateus cresce, mesmo as lojas 10%, ou seja, o same-store sales estava aumentando 10%, muito bom. Margem bruta e capital de giro tem piora marginal. Ou seja, eles estavam conseguindo expandir bastante a operação, mantendo minimamente a eficiência operacional. E aí, obviamente, isso estava trazendo notícias positivas para o mercado, a galera estava continuando comprando ação do Grupo Mateus, né? Aí no dia 14 de dezembro de 2023, Mateus contrata a veterana do GPA para chefiar o jurídico. Então contrataram uma pessoa pesada ali do GPA para comandar o jurídico do Grupo Mateus, também dentro desse processo de aumento de governança dentro da companhia, né? Bom, aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito interessante em 2024, que foi isso daqui, ó. 9 de setembro de 2024, Receita Federal quer 1 bilhão do Grupo Mateus. Basicamente, a Receita Federal, ela intimou aí o Grupo Mateus, mencionando que eles estavam fazendo uma prática ali de apuração de impostos incorreta, né? Não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas é coisa de ICMS diferido. Basicamente, eles estavam devendo 1 bilhão de reais de imposto de renda aqui para o fisco. Basicamente é isso, né?
esse processo ele ainda está andando, mas é uma coisa interessante, por quê? Porque a empresa agora, ela está com um nível de governança, pelo que a gente viu nas mudanças de cadeiras, muito melhor. Tá? Então ela consegue se defender melhor dessa autuação aqui da Receita Federal? A princípio sim, está lá contabilizado lá no balanço deles, a ação está andando, vamos ver se não vai vir mais uma má notícia aqui para quem tem ações do Grupo Mateus, né? Bom, aí o que aconteceu? Como eu falei para vocês, eles executaram muito bem esse plano de expansão. Lembra que eles estavam com 159 lojas no final de 2020. Olha no final de 2024, pessoal, 272 lojas. Então, de fato, eles expandiram bastante a sua operação e os resultados financeiros melhoraram bastante. Lembra que o resultado, a receita bruta, no final de 2020 era 14 bilhões de reais, né? Olha quanto que está aqui no final de 2024, 36 bilhões 352. Comparado com 2023, um aumento de 20,5% aqui no top line. Interessante, né? A margem bruta aqui se manteve estável, 22,6%. Era 24% lá no IPO, mas como a gente está vendo que a inflação está pegando bastante, até a queda de margem bruta não foi tão ruim assim. O same store sales continua positivo, 6,9%, que mostra que você está expandindo a sua operação sem fazer muita canibalização com as operações existentes, porque elas estão crescendo 6,9%. Interessante isso, né? Com o lucro líquido aqui antes de imposto de renda de 1 bilhão 519, um aumento de 18,9%. E um lucro líquido aqui no ano de 2024 de 1 bilhão 335 contra 1 bilhão 235, um aumento de 8,1%. Ou seja, os resultados eles estavam bons? Ótimo para uma empresa que está se expandindo numa velocidade tão alta assim. Beleza, né? Quando você pega agora 2025, que foi o último resultado divulgado, eles continuaram expandindo, ó, passaram de 272 lojas agora para 306. Então, continuam fazendo investimento, aumentando a operação. Interessante, né? E os resultados financeiros também ficaram bons, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos pegar os primeiros 9 meses de 2025, né? 27 bilhões 874 de receita líquida contra 23 bilhões 358 dos primeiros 9 meses de 2024, ou seja, um aumento aqui de receita líquida de 19,3% esse ano. Interessante, né? Same Store Sales continua aqui alto, né? Positivo, né? 4,6%, perdendo performance, mas isso é um problema da economia como um todo, né? Beleza. A margem bruta aqui até aumentou 22,7%. Interessante, né? Então eles estão conseguindo ter uma margem bruta um pouco maior. E um lucro líquido aqui acumulado nos primeiros 9 meses de 1 bilhão 246 contra 1 bilhão 300 ali que eles tiveram no ano passado inteiro. Então, o resultado aqui em termos operacionais está muito bom. Tá? Então, você olha assim o resultado e vai ser, pô, o Grupo Mateus em 2025 tá mandando bem, né? Beleza, tá? Só que, o que aconteceu? Agora vamos entrar no tema principal. A Grant Thornton, que era a auditoria do Grupo Mateus lá no IPO, ficou 5 anos aqui fazendo auditoria dentro da companhia. Beleza, né? E aí, pelas regras, você precisa mudar de auditoria. E eles mudaram. Eles mudaram para essa aqui, ó, Forvis e Mazars aqui, né? Então, esse ano é o primeiro ano de auditoria dessa nova auditoria aqui do Grupo Mateus. Eu costumo falar para os meus alunos dos cursos de finanças aqui e contabilidade que toda vez que muda a auditoria, é sempre bom ficar de olho nos relatórios dessa nova auditoria. Por quê? Porque a nova auditoria, ela vai fazer um escrutínio dos números auditados pela auditoria anterior. Por quê? Porque as auditorias são concorrentes entre si. E aí ela vai tentar achar algum problema para divulgar isso para o mercado. Beleza, né? E foi o que aconteceu, tá? Então teve o resultado do primeiro trimestre, ali você não consegue fazer um histórico grande ali dos últimos 5 anos de auditoria lá da Grant Thornton. E aí fez aqui também a divulgação de resultados do segundo trimestre, não aconteceu nada. Só que agora no terceiro trimestre aconteceu. Eu até coloquei aqui, ó, no relatório da auditoria um ponto interessante que é o tema principal aqui da notícia, que é o seguinte, ó. Critério de valorização dos estoques e custos das mercadorias vendidas, conforme descrito na nossa explicativa 3.1, foram conduzidas sobre a responsabilidade de um outro auditor independente, ou seja, a própria empresa já tinha contratado uma outra auditoria para começar a dar uma olhada nessa parte de estoques. Beleza. E parece que esse auditor ele fez todo o trabalho. Beleza, e fez, né, as suas recomendações. E com base nessas recomendações, essa nova auditoria aqui o Grupo Mateus está trabalhando agora em 2025, fez o ajuste contábil, que foi a recomendação do outro auditor. Basicamente é isso, né? E aí tá aqui, ó, que emitiram relatórios de auditoria e relatório de revisão sem modificações, com data de 24 de fevereiro de 2025 e de 11 de novembro de 2024, respectivamente.
Aqui que o pessoal do mercado financeiro já começou a ficar bem incomodado. Por quê? Porque se o auditor que estava fazendo a auditoria dos estoques já fez um relatório no dia 11 de novembro de 2024, a princípio eles já deveriam ter feito esse ajuste, pelo menos parte desse ajuste lá no resultado de 2024. Não fizeram. Tá? E aí, esse mesmo auditor, ele fez um outro relatório no dia 24 de fevereiro de 2025. Tá? Como 24 de fevereiro de 2025 foi do primeiro trimestre aqui de 2025, essa auditoria aqui provavelmente conversou com os executivos da empresa e eles falaram o seguinte, ó, dá um tempo aqui pra gente ainda dar uma ajustada, porque talvez tenha mais coisa pra gente ajustar e a gente faz o ajuste de tudo de uma vez. Então, provavelmente foi isso que aconteceu, tá? Então, eles começaram a fazer toda a revisão dos processos, né? Trocando CFO, colocando gente do jurídico, etc. E aí contrataram a auditoria e aí tem esses relatórios em mãos e eles acharam que o terceiro trimestre de 2025 era um bom, né, trimestre para começar a ajustar ali o balanço e deixar ele mais conforme a realidade, né? Bom, o que aconteceu então? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu entrei na nota 3.1 aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Então, ó, um dos pontos interessantes é esse cara aqui, ó. O crescimento expressivo do volume de operações nos últimos anos, a complexidade tributária decorrente da chegada das operações em novos estados da região Nordeste e da diversidade de modalidades operacionais do seu modelo de negócio, são fatores importantes que geraram uma demanda por uma estrutura de custeio mais robusta, integrada e automatizada, capaz de oferecer maior acurácia, rastreabilidade e consistência na apuração dos custos e formação de preços de venda. Para isso, a companhia desenvolveu e implementou, com o apoio de consultor especializado, que provavelmente foi aquele que fez o relatório, né, um novo sistema para controlar e apuração dos estoques e custos de mercadoria vendida, representando um avanço significativo na gestão e integridade das informações contábeis, assegurando conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Então, beleza. Então, o que eles estão falando aqui, ó? Ó, a gente vai agora ajustar o balanço já com esse sistema de controle funcionando, tá? Que foi um avanço do que tinha lá em 2020. Demorou? Demorou pra caramba, né? Mas pelo menos a empresa, ela divulgou para o mercado que ela tá trabalhando na parte de compliance, né? Quais foram os ajustes? Agora vamos lá, hein, pessoal? Tô mostrando aqui para vocês o que aconteceu. Então vamos lá. Originalmente, os estoques do dia 31 de 12 de 2024 mostravam aqui uma posição de 6 bilhões 047. Beleza, essa era a posição de estoque. Depois que eles fizeram toda essa parte de rastreabilidade de estoque, custeio, etc., eles viram que esse estoque estava 1 bilhão 107 milhões maior. Beleza. E aí tiveram que fazer uma baixa contábil aqui nesse estoque para 4 bilhões 939. Olha que coisa, né? Só que o que acontece? Se você faz uma baixa contábil de 1 bilhão, quer dizer, isso tem relação com o passado, os esqueletos ali de falta de controle do passado. A princípio, a empresa, ela divulgou para o mercado um lucro 1 bilhão maior do que deveria, certo? Beleza, né? Se for esse o cenário, se ela divulgou um lucro 1 bilhão maior no passado, quer dizer que ela pagou mais imposto de renda. Certo? Beleza. Então o que aconteceu? Existe uma outra contrapartida no próprio ativo não circulante, que é o imposto de renda e contribuição social diferido. Eles tinham um crédito aqui de 126 milhões de reais. Dado que você pagou mais imposto de renda que você deveria lá no passado, a princípio você vai pagar menos imposto de renda para frente por causa desse ajuste. Esse ajuste foi de 376 milhões positivo, ou seja, essa conta passou de 126 milhões para 503 milhões. Então, um ajuste total do lado do ativo foi uma baixa de 1 bilhão 107 com esses créditos de imposto de renda diferido de 379. Então, foi um ajuste de 731 milhões. Beleza, né? Então, quer dizer que o resultado do terceiro trimestre, que foi 731 milhões menor? Não. Por quê? Porque eles não jogaram tudo para o resultado. Dado que esse problema de controles de estoque veio lá do passado, eles jogaram tudo no patrimônio líquido e não transitou no resultado de 2025 agora. Então o que eles fizeram? Ó, eles baixaram a reserva de retenção de lucros de 824 para 129 milhões.
Só que foram 694 milhões de baixa no patrimônio líquido, mais 36 milhões aqui de patrimônio líquido atribuído à participação de acionistas não controladores. Ou seja, os 731 milhões de ajustes no ativo foram todos concentrados no patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio líquido diminuiu aqui de 18 bilhões 900, é de 9 bilhões 963 para 9 bilhões 232. Beleza, né? Então o patrimônio líquido é menor? É menor porque você teve muito menos lucro injetado dentro da operação e, por consequência, você fez esses ajustes e o impacto no resultado de 2025 ele foi muito baixo. Beleza, tá? Todo mundo entendeu aqui esses ajustes? Então você baixa aqui o ativo em 731 e aí baixa o patrimônio líquido em 731 e a equação contábil continua batendo. Legal, tá? Bom, e aqui é interessante por quê? Porque, na verdade, aquele crédito de imposto ali que a empresa tem é porque ela tem uma base fiscal acumulada desde a fundação de todas as empresas do Grupo Mateus negativa. Como ela deu muito prejuízo fiscal no passado, ela pode pegar essa base de prejuízo fiscal e usar isso para abatimento de imposto de renda futuro quando ela dá lucro, que é o caso que agora a empresa está dando bastante lucro. E aí, aquele crédito a mais ali na parte de imposto de renda, a gente vê aqui, ó. Quando você estava aqui em 2024, você tinha aqui, ó, 1 bilhão 164 milhões, 168 milhões de prejuízo fiscal. E aí, como você fez esse ajuste, o prejuízo fiscal aumentou para 1 bilhão 666. E aí, por consequência, você tem mais imposto de renda diferido que você pode utilizar quando você gerar lucro. E aí você tem, né, uma base ali de pagar pelo menos até máximo de 30% a menos de imposto de renda usando essa base fiscal negativa aqui que tem no balanço. Interessante isso, né? Então, o Grupo Mateus ele fez esse ajuste contábil aqui no balanço e anunciou isso para o mercado no terceiro trimestre de 2025. Isso pegou mal no mercado? Pegou mal. Por que isso pegou mal? Bom, primeiro porque você fez esse ajuste e na divulgação de resultados para o mercado, os executivos, principalmente o diretor financeiro, ele não explicou de onde que veio, qual que foi o ano específico, né? Ou desses 731 milhões aí que teve de baixa contábil no ativo. Quanto que foi de 2018, quanto que foi de 2019, quanto que foi de 2020? Ele não falou isso. Ele falou, ó, resultados passados. Beleza, né? Essa foi a primeira coisa que o mercado não gostou. Segunda coisa que o mercado não gostou foi o seguinte: já está tudo solucionado? Ou seja, né, esse novo sistema agora, ele vai conseguir evitar que isso ocorra no futuro? Também não falaram. Falaram que estão reforçando consistentemente, né, a parte de controles internos, mas não deram uma garantia para o mercado que isso não vai mais acontecer. E isso daqui é um problema, né, pessoal? É um problema por quê? Porque é um problema porque você vai comprar a ação do Grupo Mateus baseado nos números que eles estão divulgando para o mercado, mas você não tem mais confiança se esses números são corretos ou não. Já pensou se vem mais um ajuste de 1 bilhão? Lá em 2020, quando eles, né, colocaram lá, a Grant Thornton colocou lá a sugestão de melhoria dos controles internos, eles falaram que o ajuste ou os erros que eles encontraram não tinha materialidade. 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais tem materialidade pra caramba, né? Então, será que não vai vir mais uma surpresinha pra frente dos resultados da empresa? Esse que foi o ponto principal aqui dos resultados do Grupo Mateus. Mas eu falo para vocês que, pelo menos, a empresa ela está se esforçando e está sofrendo por causa disso, né? Porque está tendo que fazer ajuste no balanço e dando informações aí para o mercado ruins, mas pelo menos ela está avançando, né? Na base de controles internos, etc. Então, eu acho que é uma notícia que tem um lado positivo, tá? Tem um lado positivo. Pelo menos a empresa ela está entendendo que compliance é uma coisa extremamente importante e que ela está investindo pesado para isso não acontecer no futuro. Interessante, né? É que o timing eu acho que foi errado. O timing foi, né, no terceiro trimestre aconteceu o Banco Master, que a gente conhece aí, né, que foi liquidado. Teve também a falência da Oi, entre outras más notícias aí do terceiro trimestre. Eles juntaram aqui, falaram que iam divulgar no terceiro trimestre, juntaram com esse bolo de má notícia, agora tá todo mundo desconfiado. Beleza, né? Vamos dar uma lida aqui na notícia principal para a gente entender como que o Valor Econômico abordou esse tema aqui do Grupo Mateus. Então vamos lá. O Grupo Mateus está sob pressão por falhas de governança que expõem um modelo que enfrenta problemas por fraquezas em controles internos, 5 anos após a sua abertura de capital. Desde que comunicou que enfrentou problemas com a contabilidade de estoques e erros em inventário, a ação acumula uma queda de 14%, equivalente a uma perda de 1,9 bilhão de reais em valor de mercado. Tá? Então o mercado aqui não gostou muito desse ajuste contábil.
Com isso, o valor de estoque originalmente apresentado caiu de 6 bilhões para 4 bilhões e 900 no ano passado, e o patrimônio líquido encolheu 695 milhões para 9,1 bilhões em 2024. O tema relativo às deficiências em controles na rede é antigo, inclusive sobre estoques, sendo foco de alerta de auditores em documentos para a companhia anos atrás, como a gente viu aqui, que eu apresentei para vocês, né? E o Matheus decidiu comunicar mudanças este ano. Em maio de 2021, o formulário de referência da empresa enviado à Comissão de Valores Mobiliários, relativos a 2020, mostra que a auditoria da época, a Grant Thornton, identificou 42 deficiências moderadas na empresa. E o auditor já dizia que a empresa não acompanhava a evolução do custo histórico do estoque. O IPO do Matheus foi em outubro de 2020. Vamos lá. A Grant Thornton ficou 5 anos como auditoria na rede. Em 2025, pela regra de rotatividade obrigatória, entrou em seu lugar, neste ano, a Forvis Mazars Auditoria. A nova auditoria não integra a lista das grandes do setor, chamadas de Big Four, e não audita nenhuma das grandes varejistas abertas na bolsa. Isso também traz uma desconfiança para os investidores. E a sua entrada no Mateus aconteceu quando a empresa reavaliava os números do estoque e mudava sua política de inventários. Nos pareceres dos balanços trimestrais de 2025, a Mazars Auditores não faz ressalvas sobre os temas em seus pareceres sobre resultados, enquanto a empresa passava pelos ajustes internos. Então foi provavelmente aquilo que eu falei para vocês, né? Eles estão negociando, né? Falei, olha, dá um tempo aqui para a gente ter um número fechado aqui para a gente divulgar tudo de uma vez. Acho que foi isso que aconteceu, né? Houve críticas à forma e ao conteúdo das explicações, e a ação caiu fortemente na sexta-feira, dia 14, e nos pregões seguintes, numa possível reação à falta de transparência e visibilidade da origem dos problemas, segundo gestores e analistas ouvidos nos últimos dias. Por exemplo, o valor de 1,1 bilhão de redução de estoque se refere a anos passados, disse a diretoria aos analistas em teleconferência, mas a empresa não especifica qual o intervalo de tempo e diz que em 2024 são só 94 milhões. Então deve ser bem do passado mesmo, né? Quando chegou-se a 1 hora de conferência na sexta-feira, uma das analistas pediu explicações mais aprofundadas, solicitando um detalhamento sobre o que, de fato, foi a revisão de saldos financeiros de estoques. E a empresa passou a distinguir os assuntos. Olha que coisa, começou a dar um somebody love, né? Na minha época, o pessoal chamava de somebody love, né? Vamos lá, abre aspas. A gente teve alguns meses com perda muito grande de alguns produtos que os funcionários estavam pegando o produto mais caro e passando num código mais barato. Um exemplo é a calabresa, que é o dobro do preço e sobrava a mais barata e faltava a mais cara. Já temos pegado muitas ocorrências dentro das lojas, fecha aspas, completou Wilson Matheus Rodrigues, presidente do Conselho de Administração. Bom, então o que basicamente ele está falando aqui é o seguinte, olha, além dos ajustes contábeis, a gente está entendendo que isso se acumulou por muitos anos e que provavelmente deve ser alguma falha ali no ponto de venda. E aí ele viu que teve até umas fraudes aí, o pessoal do caixa ali ficava passando o código de barras da calabresa mais barata, mas na verdade estava fazendo uma baixa de estoque da calabresa mais cara, tá? E aí você fica com um estoque ali que não representa efetivamente o que você tem, isso é uma falha lá no ponto de venda. Difícil de identificar isso mesmo, né? A empresa ainda identificou desvios de mercadoria no fundo das lojas, na área de descarregamento de cargas. Começaram a perceber em algumas lojas, em alguns estados, entrava a nota e não entrava o produto. Olha que coisa, o pessoal dava entrada, né, nos produtos fiscalmente, mas os produtos fisicamente não entravam no estoque, ou seja, o pessoal desviava o produto, né? E não dava para identificar isso com o inventário falho, que era de 4 em 4 meses e passou a ser mensal agora, disseram. Esse é um dos problemas, né? Se você não faz batimento de estoque mensal, você vai acumulando muitos problemas e aí fica difícil você pegar quando tem esse tipo de desvio na entrada ali de produtos dentro do estoque de todas as lojas, né? São 300 e poucas lojas, né? Então é difícil você pegar esse tipo de erro fazendo batimento de estoque a cada 4 meses, né?
Em relação ao seu patamar histórico, a quantidade de inventários físicos mais do que dobrou no período neste ano, e um deles foi implementado em todas as lojas do grupo, algo que não era coberto por nenhum sistema até então. Então, de fato, né, o Grupo Mateus ele foi se preocupando mais com expansão da sua operação e menos em reforço dos controles internos, e aí, eventualmente, agora o probleminha que era pequeno quando a empresa era pequena, agora vira um problemaço com uma empresa de mais de 40 bilhões de receita, provavelmente vai ser o que vai acontecer esse ano, né? O Matheus está arcando com uma conta após a expansão expressiva e crescimento de vários tipos de loja dentro de uma complexidade tributária decorrente da entrada de novos estados do Nordeste nos últimos anos. Inclusive, se favoreceu com diversos benefícios fiscais associados ao ICMS no Maranhão, mas não teria feito toda a lição de casa e estaria pagando parte dessa conta na visão de pessoas que analisaram os dados publicados. Olha que coisa, né, pessoal? Bom, então qual que é a conclusão que a gente tem aqui, né? Toda vez que eu começo a falar sobre análise de demonstrações financeiras e contabilidade, eu tento, principalmente para treinamento para gestores, mostrar a importância do compliance, né? Por quê? Porque a partir do momento que o mercado ele perde confiança nos números que a empresa está divulgando, acontece isso que eu mostrei para vocês. Mais de 2 bilhões de queda de market cap só por causa da divulgação de um ajuste contábil. Então é importante investir em compliance? Para empresa de capital aberto é mandatório, tá? Isso daí, obviamente, também é importante para qualquer tipo de empresa. Mas para empresa de capital aberto é mandatório. Por quê? Porque senão o mercado perde a confiança e o resultado é isso que a gente está vendo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas uma notícia boa é que o Grupo Mateus, de fato, está investindo bastante, como eu contei aqui no histórico, nessa parte de compliance. Se eles resolveram todos os problemas, a gente não sabe. Vamos ver aqui com os resultados dos próximos trimestres, né? Tá surgindo aqui, pessoal, alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.